Você já se perguntou o que acontece depois dos Felizes para Sempre? Tipo, Felizes para Sempre, acabou e é isso. E se a maioria dos contos de fadas tivesse uma continuação, sabe? O que aconteceria, sabe? Eles teriam uma vida? Teriam filhos? Teriam complicações? Igual no mundo real? Bom, é isso que Bill Willigan explora em Fábulas, no volume 1. O Bill Willigan é um dos principais autores do selo Vertigo na DC Black Label, quando ele escreveu Fábulas. Fábulas, ele é uma história que conta por que as fábulas vieram para cá. Elas vêm para o mundo de Nova York, o que é bem interessante. Elas fogem do mundo das fábulas e vêm para o mundo normal, fugindo do inimigo que eles chamam de adversário. Isso é bem interessante na história. E todas as fábulas que a gente vê e conhece, elas têm uma nova vida. Por exemplo, aqui, a Branca de Neve, ela é subsecretária do prefeito de Nova York. Não o prefeito de Nova York em si, mas o prefeito de Nova York do mundo das fábulas. E uma coisa interessante também é que muitas das fábulas que a gente conhece, elas têm problemas específicos e problemas que a gente não pensa muito. Por exemplo, Fera, aqui também, que ele tem um problema que a transformação dele faz com que os dentes venham pra cá e ele fica com um problema na fala. Isso é muito interessante, porque faz ele ter essa aparência de fera, sabe? E ser altamente questionado por isso. Assim como a Bella, que foi uma mulher criada na fazenda e tudo mais, e quando se casou com o Fera criou uma comodidade, uma vida luxuosa, e agora ela perdeu toda essa vida. Um dos personagens mais interessantes daqui também é o grande Big Big Bad Wolf, que é o Lobo Mau. Aqui a gente conhece que o Lobo Mau é um clássico de todas as histórias, da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos e tal. Mas aqui, ele meio que tá tentando não ser isso. E ele é um cara mais de boa. Ele é um xerife da cidade. Então ele é o cara que tenta deixar tudo nos trilhos. Fazer com que as pessoas entrem na linha, mas não de um jeito tão agressivo como ele mesmo é. Pois ele tem a fama de ser um cara mau. Outro personagem que é muito interessante é aqui o próprio... Deixa eu achar ele aqui. Este aqui, que é o Príncipe Encantado. A gente pensa em Príncipe Encantado e pensa em muitos príncipes, como o da Cinderela, o da Bela Adormecida e o da própria Branca de Neve. O que o Bill Willigan faz aqui é falar que todos esses príncipes, ao invés de serem pessoas diferentes, eram uma mesma pessoa. Isso é genial. Ele tira todo esse conceito do príncipe romântico, encantado, que a Disney construiu, e faz ele ser praticamente um cafajeste, filha da puta, e completamente um cara que dá golpes, um típico malandro. Isso é genial para Bill Willigan. Só que qual é a história da primeira história? Lendas do Exílio. A história de Lendas do Exílio conta que a irmã da Branca de Neve, Rosa Vermelha, que é de um dos contos dos irmãos Grimm, que é Rosa Branca e Rosa Vermelha, só que muitas vezes é traduzido para Branca de Neve e Rosa Vermelha, ela desapareceu. E ela provavelmente está morta. O que é muito interessante por si só. E nisso tem muito... A gente vai descobrindo outros personagens ali que podem ter a ver com a morte delas. Um deles é o Jack, que traduzindo aqui literalmente é o João e o Pé de Feijão.
E ele é o principal suspeito por ser o ex-namorado dela e que tinha brigado e tinham terminado. Mas ele foi o que encontrou o apartamento todo sujo de sangue. Então a gente não sabe o que está acontecendo. E outro personagem que a gente vai achando que pode ser, também é o próprio Príncipe Encantado. Por ele ter já se relacionado com ela, mas a gente vai vendo e não faz muito sentido isso. Porque ele não tem um tostão para dar e ela também não tinha. Então por que ele mataria ela? E aí a gente vai percebendo e a gente descobre que um deles é o próprio Barba Azul, do conto do Barba Azul. O Barba Azul, para quem não conhece, ele é um personagem que, nas lendas, ele era um cara que casava com as esposas deles e ele matava elas depois na noite de núpcias, para ficar com as heranças delas. Então, isso talvez seja uma coisa que gera a gente uma desconfiança. Ele é o nosso principal suspeito. Só que ele diz, não, eu estava realmente apaixonado pela Rosa Vermelha. Só que isso gera uma grande desconfiança, tanto para nós quanto para o detetive, o grande Bigby. E isso faz a gente ficar questionando, tá, então o que aconteceu? Então a gente vê que o Bigby, ele faz uma grande investigação. Primeiro ele pede para o João e o Papa Moscas mancharem todo o apartamento que era o dela, que estava limpo, novamente, e sujarem tudo de novo e limpar assim, para tentar criar uma cena de crime exata, para ele poder investigar isso certinho, para ele poder elaborar tudo. Só que ele chega e fala, isso aqui tem mais de 2 litros de sangue de uma pessoa, então ela provavelmente está morta. E a gente fica, caraca, ela está realmente morta. Então quem é o assassino? Só que aí chega o grande dia, que é o dia da recordação. O dia da recordação é um dia que todas as lendas vão até o apartamento para recordar os dias de glória que eles viviam na Terra das Fábulas e ficarem felizes ali. O que é interessante é que o Bigby fala, eu acho que eu tenho uma suspeita de quem possa ser. E aí ele vai lá, ele dança com a Branca de um jeito bem bonitinho, assim. E aí no final ele fala, eu descobri quem é. E aí a gente descobre que no final o assassino é a própria Rosa Vermelha. O que é interessante é que aí a gente fala, cara, como que isso aconteceu? E aí o Bigby fala, bom, esse é um daqueles momentos que a gente, numa história de detetive, o detetive para e explica tudo. Que é um grande clássico, assim. Só que ele fala assim, ele fala assim, desculpe, gente, mas todos nós detetives queremos fazer isso, é o nosso momento. E ele explica que isso não foi só a Rosa Vermelha que fez, foi ela e o João. Porque o João estava meio que investindo em mercados, só que ele acabou perdendo dinheiro com isso. E ele e a Rosa estavam com essa ideia de investir em mercados e ter os seus dinheiros. Só que aí eles falaram assim, o que a gente pode fazer? A gente tem que bolar uma cena de... Ela falou, eu vou fingir me casar com o Barba Azul e quando eu fingir que morte, eu vou roubar o dinheiro dele. Fazer o inverso do que ele faz. E isso é genial. Porque a gente vai vendo toda essa investigação sendo ocorrida. Só que, no final, a gente descobre a verdade. E o que a gente descobre a verdade, a gente faz com que eles percam dinheiro, o Barba Azul perca dinheiro e o Príncipe Encantado perca dinheiro. Porque todos estavam envolvidos com dinheiro nessa grande história. E no final a gente descobre que o Bigby tem um certo sentimentinho pela Branca de Neve. O que isso é bem legal de a gente ver. Porque não é uma história comum de contos de fadas. Isso aqui é mais como se fosse um grande conto de fadas novo, assim, moderno, sendo
escrito. E esse é o grande legal de fábulas, porque a gente vai vendo essa história sendo contada. A gente também tem uma outra história que aqui é A Revolução dos Bichos, só que essa eu ainda não cheguei a ler. Talvez, se vocês quiserem, eu consiga ler e passe para vocês. Mas deixem aí nos comentários, que pode ser divertido de ler. Então, acho que é isso. Esse é o primeiro vídeo do Narrador Não Confiável. Eu sou o Felipe, e lembre-se, toda história mente, inclusive quem ela conta.